Quem me conhece sabe que eu amo livros que me destruam e me façam chorar. E sério, tem livros incríveis que fizeram isso comigo e tu precisa ler esses livros pra ontem. Eu sou uma leitora que eu gosto de sofrer e a prova disso é essa lista, porque eu acho que todos os livros aqui foram favoritados, então, né, tá aí pra quem quiser ver e ouvir, essa é a prova. Eu gosto de sofrer e eu sei que tem muitos leitores aí que gostam também. Sinceramente, aqueles livros que pegam o meu coração, amassam ele e me mostram a realidade da coisa, sabe? A realidade da vida das pessoas, o que acontece realmente. Esses livros me ganham, sério, me ganham totalmente. Então vamos pra essa lista, porque tem muito livro incrível aqui que tu precisa sim ler. O primeiro que eu trouxe aqui é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Você já deve estar cansado, né, falando o quanto eu gostei desse livro, mas é um livro muito cru, sério. Essa capa, ela engana totalmente. Esse livro é cru de uma maneira que, meu Deus, sabe? Deus que me perdoe. Porque esse livro aqui, ele vai falar muito de homofobia, ele vai falar de uma forma, assim, muito realista, então é uma coisa bem difícil de digerir em alguns momentos. Ele vai falar do papel da mulher também, vai falar de abandono parental, vai falar de afeto parental, como essas duas coisas às vezes se batem de frente, né? E também ele vai trazer aqui muito essa questão dos laços, né? Que também tem muito a ver com essa coisa parental, com essa coisa familiar. Vai trazer os laços das pessoas, como que esses laços se formam, como que eles se rompem e que, gente, sangue não quer dizer nada, porque muitas vezes tu vai se sentir muito mais familiarizado com alguém que não tem nada a ver com o teu sangue do que com aquela pessoa, né, que tu conheceu a vida inteira e que é teu parente ali. Parente e família são duas coisas muito diferentes e esse livro ele mostra isso de uma forma assim, cara, surreal. É um tapa na nossa cara. Esse livro é incrível, é maravilhoso. Ele é difícil, sim, é difícil de digerir. Não vai ser todo mundo que vai conseguir chegar no final dele. É pra quem quer sofrer, porque eu chorei horrores nesse livro. Mas ele é incrível, gente. Sério, ele é curtinho de ler, é maravilhoso. Eu quero ler tudo desse homem, tudinho. Outro livro que é pra quem quer chorar, pra quem quer sentir seu coração aí martelando no peito, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, assim, ó, vou fazer um abaixo-assinado, tá? Deixa aqui nos comentários se tu quer que eu faça uma resenha desse livro, porque eu tô começando a criar coragem pra fazer uma resenha dele. Mesmo, tô começando a criar coragem. E eu não sei se eu faço ou não, porque, sei lá, sabe, esse livro, ele é um surto, ele é um furacão, assim. Então, eu ainda não sei se eu vou fazer. Mas deixa aqui, vamos fingir que esses comentários é um abaixo-assinado, deixa aqui se tu quer uma resenha de Hora da Estrela. E essa edição linda aqui, eu vi que parece que ela tava em falta na Amazon. Então, eu sempre deixo os links de todos os livros que eu falo aqui na descrição. Eu vou deixar o link da edição de capa comum desse livro, porque é o que tem, é o que tá mais em conta na Amazon também, porque esse aqui tava em falta. Mas se ele tiver lá, eu vou deixar o link dos dois aqui, tá? E, gente, esse livro, ele é surreal de incrível. Também é um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu terminei de ler ele e eu pensei, cara, como que eu nunca tinha lido esse livro na minha vida? Tanto que é por causa dele que a Clarice tá aqui, ó, nesse mural. Aqui a gente tem a história da Macabea, é a nossa protagonista. A Macabea, ela é uma alagoana e ela é uma mulher que ela foi criada para ser ignorante, então ela vai de casa pro trabalho, do trabalho para casa, e é isso, e às vezes ela vai no cinema, mas é só isso que ela faz. E ela não entende muito das coisas de política, de coisas assim, e na verdade ela entende muito pouco disso. Ela vai aprendendo um pouco ao longo do livro, a gente vai aprendendo com ela, mas ela é uma mulher que a gente quer pegar ela pela mão, quer deitar ela ali e dizer vai ficar tudo bem, sabe? A gente quer abraçar ela, porque, gente, sério, Macabea é tudo. E eu sentia um aperto no peito com as situações que ela enfrentava. E o final do livro, se tu vai ler nessa edição, deixa pra ler os textos introdutórios no final, porque tem spoiler do final do livro, mas mesmo tendo spoiler, o final do livro acabou comigo, sabe? A Macabea é uma das minhas personagens preferidas da literatura e realmente, gente, por que, sabe? Por que esse final, Clarice? Por que tinha que acabar comigo desse jeito?
eu ia trazer aqui É Assim Que Acaba, né, da Colleen Hoover. Só que todo mundo já conhece esse livro, todo mundo já fala desse livro, e tá certo, né, o livro é muito bom e tal. Mas eu trouxe um outro que eu vejo pouca gente comentando, mas sinceramente eu gosto mais do que É Assim Que Acaba, que é Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Esse livro é assim, pra pegar o teu coração e jogar no chão, no asfalto, sabe? Arrastar o coração no asfalto, é esse livro. O livro já começa com uma cena de violência doméstica, que foi a cena de violência doméstica mais difícil de digerir que eu já li na minha vida. Sério, foi muito difícil terminar de ler aquela cena. E a nossa protagonista, né, é ela, a pessoa que é agredida nessa cena, e a gente vê como que a vida dela ficou depois disso, porque o momento ali foi tão ruim que ela ficou com problemas físicos pro resto da vida. Não digo, não problemas, mas eu digo que ela ficou com marcas físicas pro resto da vida, né? Ela sempre vai ter essas marcas. A gente não sabe o que aconteceu com o cara que agrediu ela, porque o livro ele tem essa cena e depois no próximo capítulo já é como tá a vida dela. Então ela tá numa clínica de reabilitação, ela é artista, ela pinta e ela tenta usar a pintura pra cobrir, né, essas feridas internas que ela tem por causa de tudo isso que aconteceu com ela. E a gente não sabe o que aconteceu com esse cara, a gente só descobre no final do livro o que aconteceu com ele. Só que nessa clínica também vai uma criança. Cara, uma criança, acho que ela tem uns 4 anos. E ela vai lá porque quando ela era bebê, ela passou por algumas situações, né? Então, ela vai nessa clínica também, ela tem algumas questões aí sociais que ela tá tratando nessa clínica, e o pai dela vai lá, né, buscar ela, e esse cara, ele também tem algumas feridas, todo mundo tá ferido, tá todo mundo dilacerado, inclusive o leitor nesse momento já, e ele vai lá levar a filha, e ele vai conhecer a nossa protagonista. Então, gente, o romance é muito fofo, mas é um livro pra chorar. Outro livro que eu ainda não tive coragem de trazer resenha pra vocês, porém quero, é Muito Longe de Casa, do Ismael Bey. Gente, esse livro aqui, assim, é outro que eu não sei nem como fala, sabe? Porque é uma história real, sim. Aqui a gente tem uma história que se passa em Serra Leoa, na África. Essa foi a nossa leitura coletiva do país de Serra Leoa, né? Que a gente... Cada mês a gente lê um livro de um país diferente. E aqui, o nosso protagonista, que é, né, o Ismael Bey, é uma autobiografia, ele mora lá, só que lá tava acontecendo, tipo, uma guerra civil ali entre os militares e os rebeldes. E muitas aldeias estavam ficando dizimadas e coisas assim. E ele começa a fugir, né, com seus irmãos um dia. Ele sai de casa. Eles vão lá pra, tipo, uma competição de música, um show de talentos que eles vão participar em uma aldeia próxima. Só que quando eles chegam nessa aldeia, eles ficam sabendo que a aldeia que eles moram, onde os pais ficaram, foi dizimada pelos rebeldes. Então eles começam uma fuga mesmo, ele, os amigos e o irmão. Eles passam por muitas situações que a gente nem imagina. Cara, isso tava passando na década de 90. 1990. Cara... Sabe? Foi ontem. Eu nem era vacinada ainda, mas foi ontem. Então, assim, sério, eu fiquei de queixo caído. Como, sabe? Como que a gente nunca ficou sabendo disso aqui? E o pior de tudo, o subtítulo disso aqui é Memórias de um Menino Soldado. Por quê? Porque eles conseguiram chegar, ele conseguiu chegar em um acampamento dos militares. E chegando lá, depois de várias situações que eles já tinham passado, já tinham ficado de frente com os rebeldes, já um monte de coisa. É louco pensar que a história é real. E lá no acampamento dos militares, eles precisavam de soldados. Então, eles pegavam as crianças, sério, tinha crianças de 7, 8 anos que eles pegavam pra virar soldados. Ele tinha, se eu não me engano, 13, 14 anos na época. E assim, ele narrou tudo o que aconteceu com ele enquanto ele era soldado de um exército, sendo uma criança. E, cara, é assim... Teve muita gente na leitura coletiva que chorou horrores, que dizia que era um livro muito pesado, e realmente é um livro muito pesado, não é pra todo mundo, porque o que esse cara passou assim, é revoltante, sabe? O nível que a sociedade chegou é revoltante. E... realmente, se tu quer ver como as coisas são fora do nosso mundinho, que as coisas não são um mar de borboletas, que nem muita gente pensa, leia esse livro. Porque, nossa, olha o tanto de marcação que você tem. É surreal, sabe? É fora de série. Inclusive no Google a gente encontrou até fotos dele, a gente foi procurar
fotos de quando eles eram soldados, e, cara, são crianças. Crianças carregando armas maiores do que elas. E isso de uma criança matar outra, porque os rebeldes também tinham soldados crianças, né? Meninos soldados. Como é que fica a cabeça de uma criança depois de matar várias crianças em um campo de batalha, sabe? É uma coisa muito louca. E o livro fala de antes, né? Quando eles começaram a fugir, durante as fugas e coisas assim. E quando eles já estavam com o exército, e também depois. É realmente um livro revoltante, mas é um livro muito, muito necessário para nossa sociedade. E outro que eu li recentemente, que eu precisava falar aqui também, é Passarinha, da Catherine Erskine. E esse livro aqui, ele vai falar de autismo. Aqui a gente tem uma criança, ela é autista, e ela tem aí a síndrome de Asperger. E a autora se baseia em um fato que aconteceu na Virgínia para escrever esse livro. Porque na Virgínia, eu não vou saber dizer quando que foi isso, mas teve uma pessoa que entrou, uma adolescente, que entrou em uma escola com uma arma e ele matou algumas pessoas. Inclusive, a nossa protagonista, ela é irmã de um menino que foi morto nesse tiroteio. Só que esse irmão, ele era a única pessoa que ajudava ela, sabe? Ajudava ela a escolher as roupas para as outras crianças não rirem dela, ajudava ela com as situações que ela enfrentava. Então agora que esse irmão se foi, ela vai se ver de frente de muitas outras situações, sabe? Que ela não encontrava antes. E a gente vai ver ela aprendendo a lidar com o luto, ela aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, porque o pensamento dela não é igual ao nosso. É um livro que me fez chorar várias vezes, não tanto por cenas, esse aqui é um livro mais infanto-juvenil, mas sim pelos diálogos, sabe? Pelas coisas que ela diz, é uma coisa bem forte. E também toda essa situação do tiroteio, porque aqui a gente tem o primo desse atirador, ele também é uma criança e ele é tipo um valentão ali na escola de ensino fundamental, só que ele tem essa coisa de que ele acha que todo mundo pensa que ele é mal porque o primo dele foi quem matou as pessoas, sabe? Ele pensa que, inclusive, a nossa protagonista que pensa que ele é mal porque o primo dele matou o irmão dela, né? Então, tipo, tem várias situações que envolvem uma situação como essa. Então, realmente é um livro que me ensinou muito, que me mostrou muita coisa, que vale muito a pena a leitura. E eu vou deixar aqui na telinha amarelinha que aparece no final o link da resenha desse livro aqui, pra quem quiser assistir. Foi uma resenha que saiu recentemente, que eu gostei bastante de ter feito. Então, espero muito que vocês assistam e que gostem. Deixa o like aqui pra mim se tu gostou desse vídeo, se tu gostou dessas indicações. Normalmente eu mudo de tela aqui atrás, né? Mas eu gostei tanto desse cantinho hoje que eu acabei querendo ficar por aqui. E comenta aqui embaixo quais são as suas indicações, livros que vocês indicam pra quem quer chorar, pra quem quer se dilacerar, pra quem quer sofrer com a leitura. Deixa suas dicas aqui na descrição não, aqui nos comentários, porque gente, pode não parecer aí pra vocês, porque eu sempre espero promoção pra comprar livro, mas várias das indicações que vocês deixam aqui eu coloco lá na minha wishlist. Eu espero muito, muito que tu tenha gostado desse vídeo. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo. Gente do céu, olha a quantidade de marcação que tem esses livros. Socorro, deve ter ido um kit de post-it só nessas leituras aqui.